Então, turma, seguinte, antes da gente dar continuidade ao capítulo 22, eu quero revisar com vocês ecossistema e bioma. Caso tenha ficado aí alguma dúvida em relação à diferença entre um e outro, nesse primeiro momento da aula, a gente vai revisar. Como vocês estão aí observando, eu estou compartilhando com vocês aí o site diferença.com, caso vocês tenham aí curiosidade de dar uma pesquisada, de dar uma conferida aí no site. Então, já estou citando aí para vocês qual é o site que eu estou compartilhando com vocês nesse momento. Então, estou compartilhando aí as informações postadas pelo site diferença.com. Então, turma, olha só. Como nós vimos aí na nossa aula passada, bioma, aliás, perdão, ecossistema é uma comunidade formada pela interação, ou seja, pela relação de organismos vivos e seus ambientes físicos, que eu até citei lá o exemplo da minha casa. Desde os minerais do solo até as formações topográficas e padrões do clima, tá certo? E aí, turma, já quando a gente está falando de biomas, o bioma comparado a um ecossistema, ele tem uma unidade geográfica bem maior, que é caracterizada por um tipo de vegetação dominante, além do que os biomas também podem ser caracterizados por um conjunto de ecossistemas que possuem características semelhantes. Então, para facilitar melhor a ideia da diferença entre ecossistema e bioma, a gente vai usar o seguinte critério. Ecossistema é a interação, como nós já vimos, é a relação entre fatores bióticos e abióticos da natureza, certo? Onde esses fatores bióticos são os seres que apresentam vida, são os elementos vivos da natureza, que vão ali estar dependendo dos elementos não vivos, que são os elementos abióticos. E aí nós até citamos alguns exemplos desses elementos abióticos: a água, o vento, a temperatura. Esses elementos, quando interagem num determinado espaço, nós chamamos essa relação aí de ecossistema. Quando vários ecossistemas de mesma característica, de características muito similares, estão interagindo entre si, a esse conjunto aí de ecossistemas, nós estaremos chamando de biomas, certo? E aí nós temos agora aqui até uma tabelazinha aí para esclarecer melhor aí essa diferença. Então, olha só, enquanto, como nós já falamos, um ecossistema é uma unidade funcional ou um sistema no ambiente onde os componentes não vivos e os organismos vivos interagem, o bioma já seria o quê? É uma zona na Terra determinada pelas características climáticas de organismos e vegetação, medidas em grande escala. É uma unidade maior biótica geográfica, certo? Então, quando a gente está falando aí de expansão de área, os ecossistemas vão ter escalas menores, enquanto os biomas vão estar em uma grande área, e olha só, turma, de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. E ele até exemplifica aqui na nossa tabela exemplo de ecossistema e exemplo de biomas. Olha só, a floresta ombrófila, né? Manguezais, por exemplo, ele cita aí como exemplo de ecossistemas. Bioma já seria aí a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal, certo? Então a gente consegue aí melhor diferenciar dessa forma os ecossistemas dos biomas. Enquanto o ecossistema é a interação entre fatores vivos e não vivos, dentro de uma pequena região, o bioma já vai ser caracterizado como vários ecossistemas de características semelhantes, certo? E comparando-se um com o outro, o bioma ocupa uma região muito maior, bem maior, comparado aí então a uma área ocupada por um ecossistema. E aí nós falamos na nossa última aula
né, na aula de quarta-feira, nós falamos aí sobre, inicialmente, os biomas aquáticos, que são definidos aí em ambientes marítimos, né, marinhos, aliás, que é ambiente de água salgada, e os ambientes de água doce. E aí, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aí, porque não foi finalizado esse conteúdo na nossa última aula, e foi falado também, na nossa última aula, aí uma curiosidade, sobre o megalôndon, né? Será que realmente algo que foi criado, conversa para boi dormir, ou se foi algo realmente verídico. E aí eu vou novamente compartilhar a tela com vocês, como eu tinha prometido, que a gente também ia falar sobre esse assunto hoje. Então, olha só, turma. Vamos aí observar. O megalondo, ele realmente existiu, viu, galera? Não é história da carochinha, não. Realmente existiu aí esse ser vivo, certo? E aí, nesse momento, eu gostaria que o Ícaro ligasse o microfone dele. Ícaro, liga aí o teu microfone e lê pra gente o que está sendo compartilhado aí na tela. A partir daqui, ó, o megalondo. O megalodon, o megalodonte, o Carcharodon megalodon foi uma espécie gigante de tubarão pré-histórico que viveu entre o Mioceno, há cerca de 23 milhões de anos, e o Plioceno, há mais ou menos 2,6 milhões de anos. A espécie humana, surgida há aproximadamente 200 mil anos, estava longe de dar as caras quando o gigantesco megalodon era o rei dos mares. O nome megalodon tem origem nas palavras gregas megas, que significa grande, e odon, que significa dente. Portanto, ao pé da letra, megalodon nada mais é do que dente grande. E, de fato, seus dentes podiam chegar a mais de 17 centímetros de comprimento. Com um dente desse tamanho, não admira que ele tenha sido o maior predador marinho que já existiu. Tamanho do bicho. E quando falamos em gigantesco, não estamos de brincadeira. O bicho podia chegar a assustadores 18 metros de comprimento, deixando o tubarão branco no chinelo. Já imaginou estar tomando banho de mar e dar de frente com esse monstro? A imagem assim ilustra bem o que estamos querendo dizer. O tubarão que aparece na cor roxa, o Rhincodontypus, é o tubarão-baleia, o maior peixe do mundo. Ele pode chegar a 15 metros de comprimento. Já o Carcharodon, Carcharius, o temido tubarão branco, pode medir entre 3,5 metros e 7 metros. Nada que se compare aos 18 metros do maior tubarão de todos os tempos. É muita coisa. Afinal, o megalodon ainda existe? O filme Mega Tubarão, lançado em 2018, deixou a galera de cabelo em pé. Será que as profundezas oceânicas abrigam seres que pensamos estar extintos? Será que o megalodon, que os cientistas julgam ter desaparecido há mais de 2 milhões de anos, vive escondido do ser humano em zonas abissais do vasto oceano? A resposta é não. O megalodon é uma espécie extinta, tal como o T-Rex e o tigre da Tasmânia. E tudo o que sabemos sobre ele depende de estudos minuciosos feitos através de fósseis de indivíduos da espécie ou de peixes que foram mordidos por esse enorme predador. Como o maior tubarão do mundo foi extinto, cientistas concordam que o que provocou a extinção do megalodon há 2,6 milhões de anos foi a escassez de comida. Em outras palavras, os antigos gigantes dos mares morreram de fome. Pesquisadores chegaram a essa conclusão identificando que eram as suas presas preferidas. Para isso, analisaram fósseis de pequenas espécies de baleias e pinídeos, mamíferos aquáticos da família das focas e leões marinhos, que haviam sido mordidos e provavelmente devorados por esses gigantescos predadores marinhos. Só sobraram alguns ossinhos para contar a história. Muito bom, Ícaro. Muito obrigado pela sua leitura. Então, turma, realmente o megalodon existiu, certo? Mas infelizmente ou felizmente, aí fica a critério de cada um, ele foi extinto porque ele não tinha mais o quê? Ele não tinha mais como se alimentar, certo? Então,
como eu prometi na aula da quarta-feira, a promessa da quarta-feira foi cumprida aí na aula de hoje. Então, ele realmente existiu e ele foi extinto porque ele não tinha mais como alimentar-se, certo? Pode, Ícaro, com certeza você pode falar assim, diga aí. O senhor conhece o Dunkleosteus? Não, conheço não, nunca fomos apresentados. Mas fale aí um pouquinho sobre ele. Bom, eu não sei muito, eu só sei que ele é um tubarão-baleia que viveu mais ou menos na época do Megalodon, e provavelmente ele já foi extinto também. Muito bom. E aí, turma, hoje a gente vai dar aí uma finalizada no estudo dos biomas aquáticos, certo? Grazi, eu já leu aí o que foi que você colocou no chat, certo? Que apareceu aqui para mim a notificação, mas sumiu. Então, é o seguinte, a gente vai finalizar essa parte dos biomas aquáticos, que nós já sabemos que eles se dividem aí em dois, mediante a salinidade da água, ou seja, o nível de sal presente na água, mas nós também vimos aí que eles podem ser classificados de acordo com a movimentação da água, certo? Eu vou agora compartilhar com vocês a página, o nosso livro, certo? Para aqueles alunos que não estão com o material aí disponível ou que não, infelizmente, não tem o livro, que vocês possam aí participar também da nossa aula com acompanhamento do livro. Então, olha só, turma. Dando aí continuidade ao estudo do capítulo 22, agora nós vamos falar aí a classificação dos biomas aquáticos de acordo com a forma de deslocamento neste ambiente. Então, os seres vivos marinhos podem ser distribuídos em 3 comunidades distintas: planctônicas, nectônicas e bentônicas. E aí eu gostaria que o aniversariante do dia compartilhasse aí conosco a leitura da comunidade planctônica. Vamos lá, Robson? Ligue vosso microfone e dê o ar da sua graça aí para nós, por favor. Eu sou tão deitado aqui na rede. Engloba os seres flutuantes que são levados passivamente por meio de movimentos do próprio ambiente aquático. Existem 2 categorias de seres: planctônicos e fitoplânctons, composto de seres autotróficos, produtores que são a base da cadeia alimentar marinha, a exemplos de águas. Os zooplânctons, compostos de organismos eutróficos como microcrustáceos, larvas de peixes, protozoários, pequenos anelídeos, não sei falar, e até caravelas. Muito obrigado. Não, só até aí. Então, olha só, turma. A primeira comunidade aí, a planctônica, pelo que a gente conseguiu entender, quando ele fala assim, ó, são seres flutuantes que são levados passivamente por meio de movimento do próprio ambiente aquático. Então, eles não possuem movimento próprio, certo? Eles vão, aquela boa e velha história, eles vão de acordo para onde a maré estiver levando-os. E eles vão se dividir em fitoplânctons, certo? Que são aqueles seres autotróficos, ou seja, são aqueles seres que possuem a capacidade de realizar o processo chamado de fotossíntese, por isso eles são classificados como produtores, e eles funcionam, servem aí como a base da cadeia alimentar marinha, ou seja, eles têm uma importância enorme, pois nós já vimos lá que aconteceu com o nosso mega tubarão, que por conta dele não ter mais fonte de alimento, ele foi extinto. E nós também temos os zooplânctons, que são seres heterotróficos, ou seja, os zooplânctons não são aí fotossintetizantes. Eles não possuem aí a capacidade de produzir o próprio alimento. E como exemplo aí já foi citado os microcrustáceos, larvas de peixes, protozoários e até mesmo pequenos anelídeos. Outro aluno liga o microfone e lê para a gente agora aí a comunidade nectônica. Vamos lá, turma. O objetivo da nossa aula ao vivo é a participação de vocês. O Ícaro, vamos deixar ele em stand-by, porque ele já leu bastante para a gente hoje.
A comunidade nectônica compreende os seres que apresentam deslocamento ativo, podendo até vencesas. Como exemplos de seres nectônicos, temos os polvos, tartarugas, peixes e mamíferos aquáticos. Muito obrigado, Grazi. Então, diferente do primeiro exemplo, a comunidade nectônica já possui um deslocamento ativo, ou seja, não depende aí do deslocamento das correntezas. E aí, como exemplo, nós temos os polvos, as tartarugas, peixes, e quando ele fala aí de mamíferos aquáticos, me digam aí, linkando aí um pouquinho com o nosso último conteúdo, que foram os mamíferos, me digam aí exemplos de mamíferos aquáticos que vocês conhecem. As baleias. Somente as baleias são mamíferos aquáticos ou nós temos outros? Outro aluno aí, além do Robson, somente as baleias são exemplos de mamíferos aquáticos? O tubarão, eu acho, né? Opa, nós vimos não, porque tubarão é peixe cartilaginoso. Tubarão não é mamífero. Certo? Mas gostei da observação. Então, turma, vamos dar continuidade. Cadê o meu leitor? Cadê aquele que gosta sempre de ler durante as aulas? Ele não está conosco hoje. Turma, então, outro aluno aí, liga o microfone, por favor, e lê a nossa próxima comunidade, a bentônica. Vamos lá, turma, vamos deixar essa indisposição de lado, vão participar da aula, o objetivo de vocês comigo é esse. Liga aí o microfone a alguém. Yasmin, vamos aí? Ó, seguir o exemplo do aniversariante do dia. Solta a voz, galera. Ícaro, não tem jeito, viu? Vai ser tu mesmo. Peraí que tá passando helicóptero. Vamos lá. Um pouco surpreendente isso, Yasmin. Tá, Comunidade bentônica. Compreende as espécies que mantêm uma relação íntima com o substrato. Os seres bentônicos podem ser fixos no substrato, sésseis, ou deslocar-se ativamente sobre ele. Como exemplos de seres bentônicos, temos os corais, esponjas, estrelas do mar, alguns vermes marinhos, dentre outros. Muito obrigado, Ícaro. Então, olha só, turma. Quando a gente está falando aí da comunidade bentônica, a gente vai estar falando exclusivamente daqueles animais que não têm essa capacidade, eles não possuem, digamos, meios pertencentes ao próprio corpo para estarem se locomovendo. Quando a gente fala de animais sésseis, a gente vai estar falando de animais fixos, certo? E quando a gente fala de substrato, a gente vai estar falando ali de, por exemplo, um determinado local onde esse animal gruda. Então, aí, quando nós falamos dessa comunidade, nós estaremos falando exclusivamente aí de animais que não possuem a capacidade de, por si próprios, de estarem se locomovendo. Ou eles são completamente fixos, ou eles se movimentam de acordo com o movimento do substrato ao qual eles estão aí fixados, ok? Então, essa imagem que vocês estão observando, vocês conseguem ver aí em que profundidade cada uma das comunidades vão estar localizadas. Então, a gente percebe, por exemplo, que os bentos, que são os bentônicos, eles estão no fundo do oceano. Os néctons, eles vão estar ali na camada intermediária, não estão tão na superfície, mas também não vivem aí no fundo dos oceanos. E os plânctons, eles estão ali bem próximos da superfície. Lembrando que os fitoplânctons, eles vão ser aí a base da cadeia alimentar marinha, certo? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os biomas, certo? Sobre os ambientes aquáticos de água doce, ou seja, aquela água que o nível de salinidade é muito pequeno, tá bom? E aí, como exemplo, nós já vimos até na aula passada, nós temos aí ambientes aquáticos de água doce, os lagos,
que são ambientes mais profundos e mais extensos que as lagoas. Então, nos lagos, turma, nós vamos aí ter 3 zonas diferenciadas. Vamos ter a zona litorânea, e aí quando a gente fala de litoral, a primeira ideia que vem na nossa mente é o oceano, mas não, certo? As lagoas também vão apresentar aí essa zona litorânea. Nós teremos a zona linética e nós teremos aí a zona profunda. Então, quando a gente falar de zona litorânea, né, das lagoas, nós aí, dos lagos também, nós estaremos aí falando da região próxima à margem, com influência direta dos biomas terrestres, ou seja, a zona litorânea vai ter contato direto com os biomas terrestres. Então, nessa zona litorânea, nós vamos encontrar plantas, peixes, moluscos, anfíbios e artrópodes. Na zona linética, é a região que fica aí sob a influência da luz solar, mas não é tão próxima da margem. Nessa região, nós vamos aí encontrar organismos planctônicos e nectônicos, que nós já acabamos aí de ver a diferença entre um grupo e outro. E na zona profunda, é a região onde não é possível a realização da fotossíntese devido à ausência de luz solar. Nesse local, nós encontramos aí com grande quantidade a matéria orgânica que foi decantada, ou seja, que foi se depositando, que vieram aí das outras 2 zonas, da zona litorânea e da zona linética. E nesse ambiente aí, da zona profunda, nós vamos encontrar os organismos bentônicos, que são aqueles organismos que nós já vimos aí, que não conseguem se locomover por conta própria, certo? Dando aí continuidade, lembra que nós falamos na nossa aula passada sobre a zona abissal, né, que é uma zona aí pertencente aos mares, e eu citei aí os peixes abissais, certo? E eu gostaria, Robson, novamente, pelo que eu observei, os outros alunos não estão podendo aí ligar o microfone. Robson, lê aí para a gente o que está sendo compartilhado agora na tela de vocês, por favor. Ou então, perdão, Grazi, verdade. Grazi, lê para a gente aí, então, essa parte aí que está sendo compartilhada agora, que vai falar um pouquinho sobre os peixes abissais. Criaturas do mar, peixes abissais. A zona abissal é a mais profunda dos oceanos, localizada abaixo de 2.000 metros de profundidade. A região compõe o maior ecossistema do mundo, com cerca de 60% da superfície terrestre. Nessas profundezas vivem criaturas do mar completamente diferentes de outros animais marinhos. As espécies marinhas das águas profundas têm qualquer tipo de luz e, por isso, desenvolveram habilidades e estruturas incomparáveis para sobreviver ao frio e à falta de alimentos. Muitos seres abissais têm olhos enormes, outros simplesmente não os têm. Dentre os afiados e corpos transparentes são comuns, mas uma das características mais curiosas dos peixes é a bioluminescência. Por viver em um ambiente completamente escuro, alguns desenvolveram a habilidade de produzir luzes com o corpo. O Cryptophanaron, peixe encontrado na região do Caribe, cavidade sobre os olhos, por onde emite luz. Há ainda espécies que possuem uma haste comprida sobre a cabeça com uma ponta luminosa, como um farol. Já o Pachytomias possui células fluorescentes na boca e em toda a extensão do corpo. A maioria dos peixes das profundezas marítimas é carnívora, já que as algas raramente desenvolveram neste ambiente. Com poucos alimentos à disposição, os peixes da região abissal desenvolveram bocas enormes e estômagos ainda maiores, que garantem que eles possam se alimentar de animais com o dobro do seu tamanho, obtendo energia para um longo período. Muito obrigado, Grazi. Então, olha só, o que vocês vão estar vendo aí, a imagem agora que está sendo compartilhada com vocês, é um exemplo de peixe abissal. E aí eu até comentei com vocês, na aula passada, que por conta
Por que que lá o alimento é tão escasso? Por conta da ausência de luminosidade. Então, onde não há a presença de luz, dificilmente nós teremos aí a presença de vegetais. E nós sabemos aí que quando nós falamos de cadeias alimentares, esses vegetais, eles vão ser a base da cadeia alimentar. Então, a zona abissal, a quantidade de alimento disponível lá é muito reduzida, certo? E isso fez com que esses animais que habitam nessa região sofressem o quê? Adaptações a esse ambiente. Pois se essa adaptação, se essa evolução não tivesse ocorrido, eles teriam o mesmo fim que o nosso megatubarão teve. Eles não teriam como se alimentar e, consequentemente, eles seriam o quê? Extintos. Então, os peixes abissais, eles vão ter características bem diferentes dos peixes que habitam aí outras regiões do oceano, certo? Mas essas adaptações, elas foram extremamente necessárias para que essa espécie não fosse extinta. É aquilo que eu falei com vocês na aula passada. É errado dizer que o mais forte sobrevive. Não é o mais forte que sobrevive. Quem sobrevive é o mais adaptado ao ambiente, certo? E aí, turma, dando continuidade, a gente vê agora aí que nós teremos os biomas terrestres, certo? Que vai ser um assunto aí que nós vamos abordar na nossa próxima aula, tá certo? E aí, mediante o que nós falamos na aula passada, agora a gente vai aí interagir, vocês a partir desse momento podem ligar o microfone educadamente, um de cada vez, certo? Para fazer algum comentário, para fazer algum questionamento, tá certo? Não, microaula ainda não acabou não, calma, tá certo? Então, olha só, turma, eu quero agora a interação de vocês, certo? Ficou ainda alguma dúvida em diferenciar ecossistema de bioma ou ainda há alguma dúvida em relação a esse assunto, turma? De acordo com a revisãozinha que nós fizemos no início da aula de hoje, deu para esclarecer a diferença entre um bioma e um ecossistema? Então, vamos lá. Quero só ver se realmente ficou aí, realmente esclarecido para vocês essa diferença. Eu vou dar aqui alguns exemplos e vocês vão aí interagir comigo respondendo se o exemplo que eu estou citando vai ser ecossistema ou bioma. Turma, a minha casa comparada com a minha rua. A minha casa seria ecossistema ou seria bioma? Liguem o microfone e falem. A minha casa comparada à minha rua seria ecossistema ou bioma? Ecossistema. Seria ecossistema. Muito bom. A minha rua comparada ao meu bairro. A minha rua seria ecossistema ou bioma? Seria o quê? Ecossistema. Turma, agora deixa eu fazer aí um outro exemplo. O nosso país comparado ao estado do Ceará. O nosso país seria ecossistema ou bioma? Comparando o Brasil com o estado do Ceará. Bioma. O nosso país, muito bem. O nosso país aí seria bioma. Então, pelo que eu observei aí, vocês não vão ter mais dificuldades em diferenciar um ecossistema de um bioma, certo? Principal fator que vai ser levado em consideração aí na hora de diferenciar um do outro é a extensão, certo? Se eu for comparar a minha casa com a minha casa é minúscula comparada à extensão da minha rua. Então, a minha casa comparada à rua onde eu moro seria ecossistema. Mas aí eu vou além. Por que que a minha rua seria classificada, além dessa questão da expansão de espaço ocupado, qual outras características vocês poderiam me dar para garantir que a minha rua realmente é exemplo de bioma? Além da questão de tamanho territorial ocupado, que outras características vocês poderiam me atribuir? Existe
existiria mais espécimes. Opa! E esses espécimes, Robson, eles estariam interagindo uns com os outros? Provável. Provavelmente, né? A não ser que a pessoa seja assim, completamente antissocial, né? Agora, deixa eu ir aqui um pouco mais além. Já vimos aí que os biomas, além dessa questão de território, também deve ser levado em consideração o clima que ele apresenta, né? O tipo de vegetação que ele apresenta. Esse tipo de situação deve apresentar o quê? Similaridade. Eles devem ser singulares, certo? Agora, se eu fosse, por exemplo, comparar, tá bom? A rua do bairro onde eu moro com uma rua, por exemplo, de um bairro localizado nos Estados Unidos. Será que a minha rua apresentaria as mesmas condições, as mesmas características que uma rua de um bairro localizado nos Estados Unidos? Não, que não apresenta. Não. Completamente diferentes, porque a minha rua, comparada a uma rua pertencente a um bairro nos Estados Unidos, eles estão localizados em biomas de características completamente diferentes. Então, turma, nós vamos aí, no decorrer do estudo do capítulo 22, observar que os biomas, eles não vão ser todos similares. Cada bioma vai ter as suas características particulares, certo? Então, nós já até citamos algumas na aula de hoje. Nós temos exemplo de biomas, a Mata Atlântica, o Cerrado, que são ambientes terrestres, certo, turma? A Caatinga, certo? Então, nós vamos estudar esses tipos de biomas a partir da nossa próxima aula, a partir da nossa próxima semana, e nós vamos aí observar que eles vão ter características muito diferentes. Então, não é porque nós vamos estar falando de biomas que o planeta Terra, por exemplo, vai ser um único bioma. O nosso planeta, o nosso país, ele vai apresentar biomas distintos. E aí, turma, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Vocês acham que algum bioma pode ser extinto? Será que um bioma pode deixar de existir? Opa, o Ícaro já deu aí 100%, né? E aí, turma, mediante essa minha pergunta, eu já vou deixar aí uma tarefazinha de casa para vocês, mas essa tarefa vai ser postada lá na nossa agenda, tá certo? Eu não postei antes, porque eu primeiro queria compartilhar com quem está participando da aula ao vivo. Que tarefa de... Oi, Robson. A atividade que o senhor mandou, falando nisso, não estou conseguindo enviar porque não tem mais a anotação na agenda. Não se preocupa não. Quando eu não colocar lá, certo? Porque eu sempre coloco a data para ser compartilhado, né, lá no Classroom. Quando eu não especificar uma data, quando eu não estipular a data lá no Classroom, é porque eu vou dar uma data posterior, certo? Não fiquem aí nessa como é que eu posso dizer, nessa neuro de, se o Everson passou, se o Jean passou a atividade hoje, eu já tenho que entregar essa atividade hoje. Não. Até porque eu sei que alguns alunos priorizam mais os TDs do que as próprias atividades do livro. Não se preocupa não que eu vou postar lá depois, tá certo? Essa atividade que eu vou passar na aula de hoje, ela vai ter um peso em relação à nota de vocês. Ela vai ser a nota de trabalho dessa nossa etapa, desse nosso terceiro bimestre. Que pesquisa é essa? Vai ser uma pesquisa, tá certo? Algo aí muito próximo a vocês. Com certeza, vocês já ouviram falar, principalmente quem mora aí no bairro, né, onde a escola se localiza, na Floresta do Curió. E vocês sabem que a Floresta do Curió, ela é patrimônio aí, e esse patrimônio é protegido, né? A gente tem que tomar todo cuidado, não pode ter caça, não pode contaminar, não pode poluir, nada disso, porque é uma reserva ambiental. Qual é a pesquisa que vocês vão realizar em relação à Floresta do Curió, certo? Eu quero que vocês pesquisem em qual bioma, certo? A Floresta do Curió vai estar inserida, certo? E se de alguma forma o homem já prejudicou esse bioma que a Floresta do Curió pertence. Explicar novamente. Vocês vão pesquisar
A que bioma a floresta do Curió pertence, porque ela pertence a um tipo de bioma. Vocês vão pesquisar que bioma é esse, e vocês vão completar essa pesquisa, certo? Incluindo aí se o homem alterou ou não, prejudicou ou não esse bioma no qual a floresta do Curió pertence, tá certo? Jean, se alterou, é claro que alterou, né? Porque fizeram barricadas lá, alteraram dentro. Opa. Será que foi somente esse tipo de alteração que foi feita? Porque lembra da pergunta que eu fiz anteriormente, né? Será que os biomas correm risco de serem extintos? Então, a ideia é essa, é vocês pesquisarem, envolvendo aí algo que está muito presente no cotidiano de vocês, porque é algo que está no bairro onde a escola está localizada, que é a Floresta do Curió, e aí vocês vão pesquisar qual bioma ela pertence, e vão pesquisar aí se o homem prejudicou, se o homem alterou, e até onde essa alteração aí prejudicou esse bioma, tá certo? E isso, eu vou estipular lá no mural do Clesson a data de entrega. Essa entrega, ela tanto pode ser feita por e-mail, porque alguns alunos têm aí uma certa dificuldade de estarem indo diariamente na escola. Pode ser, você pode fazer na folha de omaço e entregá-la na escola, tá certo? Também pode ser feito dessa forma, caso vocês achem interessante, tá bom? Então fica a critério de vocês. Foto fica um pouco complicado, porque aí dependendo da escrita, fica difícil de eu visualizar na foto. Então a gente vai estipular que a entrega pode ser feita dessas duas formas. Ou vocês vão me enviar por e-mail, bem organizadinho, tudo direitinho, ou você pode aí fazer numa folha de papel omaço. Não façam na folha de ofício, eu prefiro que vocês façam na folha de papel omaço, certo? Que é aquela folha que se parece mais com a folha de caderno, e vocês podem entregar na escola. Fiquem de olho no mural da sala virtual e da nossa agenda online, porque eu vou colocar nesses dois locais qual é a data máxima para a entrega desse trabalho, tá certo? Ficamos combinados assim dessa forma, tá certo?